né? Então vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada porque Tu és nosso Pai, por Jesus Cristo, comprados pelo Teu sangue, pertencentes a Ti, purificados no sangue de Jesus. Isso é muito grande, Pai. O que nós temos recebido de Ti, do Teu Cordeiro, ensinado, calcado no nosso coração pelo Teu Espírito, é tremendo. E nós queremos realmente Te adorar e louvar o Teu nome enquanto tivermos fôlego nas nossas vozes, nas nossas bocas, no nosso nariz, nas nossas narinas, ó Pai, Te adorando, glorificando o Teu nome que é santo. Ajuda-nos a nunca esquecermos disso. E também, ó Pai, dá-nos aquele amor tão grande, aquela gratidão pelo Teu amor por nós, que levemos este amor para todas as pessoas que convivem conosco. Obrigado, ó Pai, porque pudemos, cada um de nós aqui, entender quem Tu és. É muito precioso, Pai. E dá-nos, então, sabedoria para compartilharmos nesses dias tão difíceis, cada vez mais em trevas que estamos vivendo, mas também preciosos, porque podemos falar com ousadia, não importa o resultado, mas com ousadia deste grande Deus, Senhor e Salvador. Oramos pelos nossos irmãos que não estão conosco, agradecemos aqueles que nos visitam hoje, pedindo as tuas bênçãos sobre todos e, de uma maneira especial, clamamos pelo teu povo, Israel, pela salvação do teu povo. E falamos, Maranatá, vem, Senhor Jesus. No teu precioso nome te adoramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando os dias de Ezequiel, o conselho eterno de Jeová e os dias de Ezequiel. O que quer dizer isso? Então vamos abrir antes, começar a ler Isaías 46, 9 e 10, que é muito importante. Eu queria que vocês tivessem esse texto gravado no coração. Em inglês é lindo, né? Em português a gente fala decorar, né? Mas a gente nem lembra que esse corar é decoração, né? Mas em inglês a coisa não ficou juntada, não ficou aglutinada, né? Em inglês é by heart. Então eu sei que eu aprendo com o coração, guardo no coração, então é bem precioso. Então Isaías 46, vamos ler os versos 9 e 10, por favor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Muito bem. Então esse é o Deus da Bíblia. E ele diz, lembrem-se das coisas passadas. Por quê? Porque através das coisas da história, eu sei, eu vou conhecer quem é o meu Deus, se eu posso confiar na palavra dele ou não, se ele cumpre o que ele diz ou não. Então ele diz que, em primeiro lugar, ele diz, eu sou El. Ele fala no singular, porque a palavra Deus no hebraico é uma palavra plural, Elohim, porque o Deus da Bíblia é triuno. Então, Elohim é plural, mas ele diz, eu sou El, esse que está falando, eu sou Deus. E não há outro Elohim, não há outro Deus triuno. E aí ele diz que ninguém é como ele, não há outro semelhante a ele, mas o que é que ele faz que não deixa ninguém lhe ser semelhante? Porque ele, desde o princípio, ele anuncia o que ainda não aconteceu. Então, nós estamos estudando, nós estamos acabando de sair de um fim de semana de ataque dos Estados Unidos no Irã, e o Israel o tempo todo, e toda essa confusão, e a palavra de Deus já tinha dito a respeito disso. Então é necessário olharmos, e Deus diz assim, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não é que Deus é caprichoso, e ele diz, na realidade, essa palavra vontade fala de tudo que me agrada. E o que agrada a Jeová? Gosto sempre de levar para Isaías 53, verso 10, eu vou só citar. A Jeová
agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar. E quando der ele, o Senhor Jesus, a sua alma como oferta pela culpa, ele não vai ficar morto. Ele verá a sua semente. Olha quantos nós aqui. Nós somos fruto do trabalho dele lá na cruz. E ele se alegra com isso. Então, a Jeová agradou moer Jesus para que você e eu pudéssemos cantar isso que acabamos de cantar. Temos essa alegria, essa segurança que ele é para nós. Então, Deus tem um plano. E ele já falou todas as coisas. Ele está fora do tempo. Ele sabe como cada um vai agir. Então, nós estamos falando dos dias de Ezequiel, por quê? Porque quando Jesus estava aqui, na sua última, eu vou fazer um breve relato, na sua última semana, o Senhor Jesus, no sábado, ele foi convidado por Marta, Maria e Lázaro para um jantar. E lá na casa deles era o dia 10 do primeiro mês de Nissan. E nesse jantar ele foi ungido pela casa de Marta, Maria e Lázaro, foi ungido como cordeiro, cumprindo o que era Deus havia estipulado lá em Êxodo 12, como se comemoraria a Páscoa. Só que ele agora é o cordeiro verdadeiro, aquele era um sombra, agora ele é a realidade. E ele foi ungido. No dia seguinte, vocês lembram o que aconteceu? Ele foi lá no Monte das Oliveiras e desceu como? Montado num jumentinho, lembra? Nós chamamos domingo de Ramos. Foi no dia de domingo, ele veio do Monte das Oliveiras e foi aclamado como rei de Israel. E aí, essa semana, até o dia 14, quando ele foi pregado lá na cruz, quando ele deu a sua vida por nós, nesses dias ele ia e voltava, ia para Betânia e voltava. Ele purificou o templo, ele curou pessoas, ele fez várias coisas nesses dias até ele ir para a cruz. Então, uma das coisas importantes para entendermos nesses dias é que ele veio de Betânia, viu uma figueira linda, cheia de folhas, estava com fome, quis comer. E quando ele foi buscar figos, não havia figos, só havia folhas nessa figueira. E ele amaldiçoou a figueira. E aí, aqui tem um simbolismo todo que vai nos levar para todo o relato do livro de Ezequiel, mostrando como aconteceria, qual seria o comportamento desde a morte de Jesus Cristo e a rejeição do... Quem que rejeitou Jesus? Jesus foi rejeitado pelas autoridades, os construtores de Israel. Se você depois fala, eu não quero gastar tempo agora, mas Atos 4, Pedro deixa bem claro quem são eles. Vós sois os construtores de Israel. Quem são? Os sacerdotes, os escribas, fariseus, a cúpula, esta que rejeitou Jesus e levou muitos atrás. Aquelas pessoas que não procuram conhecer vão atrás, né? Então, desde que houvesse essa rejeição e Jesus disse, eu trouxe a paz veio visitar vocês, vocês não quiseram. Então, dali para frente, o que ia acontecer? Então, seria um tempo terrível. E nós sabemos, então, que no ano 70, a nação de Israel foi esparramada pelo mundo inteiro, por todas as nações, perseguida, 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 por quase 2000 anos. E aí, então, como é que o Deus vivo relata para nós? Então, Ezequiel 35, nós já vimos, eu não vou repetir, mas Ezequiel 35, ele fala de como ficaria a terra de Israel. A terra de Israel, e ele fala especificamente para Edom, que é Esaú, que era irmão de Jacó, que é Israel, era gêmeo de Jacó. E o tempo todo, sempre Esaú odiou Israel e quis destruir Israel. Então, Esaú e todos os seus descendentes dizendo, essa terra não tem mais nada, essa terra pertence a nós, esses montes aí não pertencem a ninguém. Esses dois povos são nossos, as duas terras são nossas. Que dois povos?
os dois reinos de Israel, Judá ao sul e Israel ao norte. E as terras, Judá e Samaria. Isso tudo pertence a nós, como se Jeová não tivesse mais nada a ver com que a palavra de Jeová não fosse nada. E Jeová diz: eu estava ali e ouvi. E vocês falando dos montes, vocês blasfemaram contra mim. E aí Deus diz que ia chegar a hora em que a terra ia ficar desolada, ia virar um deserto. E aí chegaria a hora em que ele iria trazer de volta o seu povo. É até uma promessa. E aí ele começa a falar para os montes de Israel, para que os montes frutificassem, fossem férteis, para que tivesse alimento em abundância para o povo de Israel. E Jeová diz: o meu povo que eu vou trazer para a terra de Israel. Então, isso é muito claro com o Jeová. E por que eu vou repetir algumas coisas aqui? Primeiro porque, não sei se alguém ouve o Tucker Carlson. Tucker Carlson é o que ele é? Jornalista. Hã? Jornalista. Um jornalista, ele tem um programa na televisão. E ele entrevistou o Ted Cruz, que é um senador americano, nosso irmão. E foi terrível. E tem vários pastores, várias teologias, que dizem que isto que está acontecendo hoje, esse Israel que está lá, não é profecia. Deus não tem mais nada a ver com Israel. Então, eu vou entrar aqui. Deus falou no capítulo 35 que eles iam dizer que a terra não pertencia mais a Israel, que não existiria mais a nação de Israel. No capítulo 36, Deus diz: olha, montes, produzi para o meu povo que está para vir, frutifiquem, por quê? Porque eu vou trazer meu povo. E no capítulo 37, todo mundo aqui já ouviu o Vale dos Ossos Secos, lembra-se? E Deus diz: olha, esse vale e fala com o profeta Ezequiel. Então, eu vou entrar aqui num pedacinho para deixar bem claro, inclusive, a qualidade espiritual da nação de Israel hoje. A nação de Israel é composta de incrédulos. Hoje os crentes pertencem a qual? A igreja. Então vamos entender isso. A nação voltaria em incredulidade. Eu quero que vocês entendam bem isso. Então, eu vou ler só esse pedacinho aqui. Deus mostra aquele vale de ossos secos e diz para filho do homem, aqui é o profeta Ezequiel. E ele diz, Ezequiel contando, que Jeová diz para ele: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Veja, isso aqui é o fim do holocausto. Olha, se não é isso que... E eu mostrei para vocês fotos de ossos empilhados, de copos empilhados. Então, Deus está dizendo: esses ossos secos são toda a casa de Israel, e eles dizem: não tem mais esperança. Mas o conselho de Jeová não é isso que diz. Então, continuando, quem que vai ler? Eu. Aqui, por favor. Disse-me ele: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. Assim diz Adonai Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Jeová. Então, Deus está falando que, numa primeira moção dele sobre esses ossos, eles receberiam, entraria o espírito de vida. Lembra quando Deus soprou naquele boneco? O que aconteceu com Adão? Se tornou alguém vivo. Então, ele, por esses tendões e tudo, e aí ele continua dizendo... Pode ler, por favor. Pode ver. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a
pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então é como se fosse um boneco, como Adão, quando Deus fez aquele boneco do pó da terra. Mas não havia neles o Espírito. Então aqui nós vemos apenas um povo voltando para a sua terra. Mas ainda não era uma nação, um povo. E eu vou mostrar algumas coisas sobre isso. Veja aqui, ó, isso aqui é filme da época antes de Israel se tornar uma nação. Antes de Israel se tornar um estado, milhares de judeus foram morar lá em agrupamentos rurais, os kibbutzim. Nas primeiras décadas do século XX, Israel era terra fértil para mosquitos portadores de malária. E aí, continuando? Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz Adonai Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz Adonai Jeová: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Palestina? Não existe Palestina. Então agora, vocês estão vendo que Deus vai pôr espírito? Então nasce a nação de Israel, mas em incredulidade. Não é uma nação, é como o Brasil. É como qualquer nação do mundo. Qual é a nação salva? Não existe. A nação salva é a igreja que vai para o céu, a nossa terra está lá no céu. Então, nasce a nação de Israel em incredulidade. Isaías 66, 8. Eu gostaria que você pode ler, por favor? Sabe, nós temos que juntar toda a palavra de Deus e entender o conselho de Jeová. Porque tem muita gente falando besteira por aí. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz a seus filhos. Aí tá bom. Antes da tribulação, em 47, num dia, numa sessão da ONU, 2000 anos, um povo jogado no meio das nações. Voltou como um povo lá tentando mexer com a terra que estava destruída. E agora ela se torna uma nação. Então, em 14 de maio de 48, Ben-Gurion leu a proclamação aqui. Esse aqui é o Herzl, que em 1867 ou 57, não lembro bem, fez uma reunião lá em Basileia, na Suíça, proclamando o Estado de Israel. E aqui, então, dia 14 de maio, o que acontece? A proclamação do Estado de Israel num dia só. Travou. O que eu tenho que fazer? Hã? Ele não está mexendo no computador? Não, aqui para trás. E aí, então, o que acontece? A figueira que Jesus havia amaldiçoado, quer dizer, a nação de Israel, que ia ficar quase 2000 anos como a terra desolada, o povo esparramado, a figueira brotou, a figueira floresceu. E aí nós temos aqui o Palestine Post, dia 14 de maio, né, anunciando que nasce o Estado de Israel. E gosto sempre de lembrar, palestinos eram os judeus, que no ano de 150, o imperador Adriano, com ódio dos judeus, nomeou os palestinos. Palestino vem de Filistim,
e eram os filisteus os grandes inimigos de Israel. Então, o Palestine Post é o jornal judaico, o israelense, e hoje é o Jerusalém Post, é esse jornal aqui. E aí, a nossa Veja publicou, está aqui, ó, maio de 48, nasce o país dos judeus. Né? Então, assim que é proclamado o Estado de Israel, eles proclamam os sionistas, né, o Estado de Israel, Truman reconhece o Estado de Israel e Tel Aviv é bombardeada, Egito ordena a invasão e nós temos, então, a Guerra da Independência de 48 e 49. E aí, 6 nações invadem, todos os lados invadem Israel, para exterminar Israel. Só que Jeová diz, farei toda a minha vontade. Quando ele disse, Israel vai voltar para a terra agora, vai voltar. Por que Israel tem que estar lá? Quem que lembra? Por que Israel tem que estar em Jerusalém? Jesus disse, não me vereis mais, a não ser que clamem. Então, eles têm que voltar lá e têm que reconhecer Yeshua HaMashiach como seu Messias. Então, a guerra termina com a total vitória de Israel. E aí nós temos uma sequência do conflito desde a independência. Né? Então, nós temos em 48, 900 aqui, Guerra da Independência, de 48 a 49. Depois nós temos em 56 a Guerra do Sinai. Depois temos a Guerra dos 6 Dias em 67. Temos a Guerra do Yom Kippur em 1973 e assaltos recentes no fim. Lembra que bombardeava aqui? A última coisa que eu me lembre foi a pizzaria Esbarro, que levavam bombas ali e explodiu as pessoas. Mas por que eu estou falando do Salmo 83? Porque o Salmo 83 fala que Israel seria atacada pelas nações em volta dela. Então, quem vai ler, por favor? Eu. Aqui. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Então, nota um pouquinho. Por que eles estão atacando Israel? O problema deles é com quem? Com Israel? Não. Com Deus, Israel. Quando você e eu somos perseguidos, graças a Deus somos bem-aventurados, se formos perseguidos por causa de Jesus. Então, o antissemitismo, antisionismo, é o quê? É ódio ao Deus de Israel. E aí eu pego aquele que eu posso ver. Né? Então, veja bem, eles, os que te odeiam levantam a cabeça e vêm contra o teu povo. E o que eles diziam? Vinde e risquemo-los de entre as nações. Não haja mais memória. O que eles queriam? Que não houvesse memória de Israel. Por isso atacaram. E aqui vocês veem toda a lista daqueles que iam imitar. Veja, Midian, Edom, Moabe, Amon, Assíria, Gebal, Tiro, Filístia, Amaleque, Agarite, que é da Agar, os descendentes de Agar. Então, vocês estão vendo que são todos os que ficam em torno de Israel. Então, todas essas guerras que nós falamos, essa primeira invasão já aconteceu. Ele já foi cumprido isso daqui. Eles já atacaram vez após vez Israel. E quando chegou em 73, nós temos um certo alívio. Então, agora veja o que o profeta Zacarias vai falar. Peso da palavra de Jeová sobre Israel. Fala, Jeová, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Isso. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, uma soleira envenenada, para todos os povos em redor, e também para Judá,
quando do cerco contra Jerusalém. Então, veja, Deus está falando de todos os povos em redor que acabamos de ver. E Deus diz um cálice tontear, uma soleira envenenada. Você atravessa, você tenta mexer com Jerusalém, o que acontece com você? Vai ter problema. Você vai atacar Jerusalém? É uma soleira envenenada, um cálice de tontear. Você não vai ter vitória nisso. Então, vamos lembrar o que aconteceu com a nação de Israel de 47 a 49, em primeiro lugar. Lembra a guerra da independência. Então, em 47, aqui a resolução da ONU, né? Vocês estão vendo o verde seria a porção que ficaria para os árabes, o roxo é o Estado judeu, né? E vocês estão vendo esse laranja aqui? Jerusalém ficou uma cidade internacional. Todo mundo manda em Jerusalém, não é capital de Israel. Estão entendendo? Essa foi a resolução da ONU. Aí eles atacaram. E o que eles disseram para os árabes que estavam lá? Ó, saiam das suas casas, saiam daí, porque nós vamos destruir Israel, não vai sobrar memória deles. E eu era menina, mas eu me lembro de Anwar Sadat, eu me lembro de uma revista que chamava O Cruzeiro, era desse tamanho assim. E eu me lembro de ter lido ele dizer, vamos jogar Israel no mar. E aí o que acontece? Vocês saiam. Só que o que aconteceu? Eles perderam a guerra. Lembra? Uma vitória retumbante de Israel. Perderam a guerra, o que aconteceu? Até hoje eles ficam chorando, dizendo que eles são o quê? Refugiados. Eles saíram. E eu tenho documento disso, quem quiser eu mostro. E aí, qual foi o resultado da guerra? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, Israel anexou toda essa parte roxinha aqui. E a gente costuma dizer, cada guerra, Israel ganha mais um pedaço. Pode lutar, vocês vão perder. Tenta invadir, vai perder. Vamos continuar. O território de Israel após a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu? Olha, Israel anexou tudo isso. Aí, em 67, essa parte aqui estava na mão da Jordânia, Israel também conseguiu, tomou posse de Jerusalém, inclusive veio até o Sinai. Israel estava chegando aqui quando eles pediram para Israel parar. E depois, de 74, 82, 82, a Península do Sinai foi devolvida para o Egito, né? Porque realmente a terra de Israel começa aqui. Tá? E aí, nós temos aqui Jerusalém, tá? Aqui o Monte do Templo, aqui está o Domo da Rocha, a Mesquita Al-Aqsa está aqui está o Muro das Lamentações, e o portão, aqui o Monte das Oliveiras, né? Por onde Jesus veio. Aqui o Vale de Sidrom, tá? Então, o que aconteceu? Após 19 anos nas mãos da Jordânia, Jerusalém voltou para Israel. No entanto, isso é terrível. Moshe Dayan entregou a administração da área do templo às autoridades muçulmanas da Jordânia, cumprindo Lucas 21. E Jesus disse, até que o templo dos gentios termine, Jerusalém será pisada por eles. E aí, então, em 30, isso eu me lembro bem, eu louvei o Senhor Jesus, em 30 de julho de 1980, a Knesset, que é o parlamento israelense, aprovou a lei anexando Jerusalém Oriental ao território israelense e proclamando Jerusalém a capital indivisível de Israel. Então, em 1980, houve essa proclamação e todo mundo chiou. Mas Israel ganhou a guerra e tomou posse. Embora tenha deixado, né, toda essa parte do templo aqui sob a direção do Waqf islâmico, mas a soberania de Israel. Mas um judeu não pode entrar lá a hora que quer, nem orar, nem nada. Dona Vera, Fala. só uma dúvida. Hoje, lá em Jerusalém, lá é dividido em 3 partes, certo? Uma judaica, outra árabe e uma... Não é que é dividido. Tem os bairros, como sim. nós temos São Paulo, ou Sim. qualquer outro lugar. Mas o governo é o mesmo. Mas ela está sob a jurisdição de Israel. Tá, não tem... Só que todo mundo dá pitaco lá. Eles não estão mandando como eles querem.
Tá? Então, vamos lembrar uma coisa muito importante. A igreja foi fundada no ano 32, lembra? Estava a nação de Israel e Deus fundou, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Atos 2 começou a estabelecer sua igreja. Até o ano 70, 38 anos, a igreja conviveu com Israel. Quem é a igreja? Judeus e gentios. Então, Israel em incredulidade e os salvos, crendo em Jesus, passavam a pertencer à igreja. Tá? Depois do ano 70, a igreja achou que ela era a boa, porque Israel foi esparramada, não tem mais, agora nós somos o Israel de Deus. E aí, em 47, na Assembleia da ONU, houve a partilha da terra. E 48, a proclamação do Estado de Israel. Então, com o nascimento do Estado de Israel, a igreja voltou a conviver com a nação de Israel. E aqueles que têm a teologia do Agostinho, né, do Santo Agostinho, né, então, para mim é desgostinho. Então, quem tem essa teologia diz, não, esse Israel aí não tem nada a ver com a Bíblia. E nós estamos em 2025, são 77 anos de convivência entre Israel e a igreja. Lembre-se que a nação, até agora estamos em Ezequiel 37, a nação estaria em incredulidade. Então, vamos ler Romanos 10, 1 e 1 Coríntios 1, verso 2, por favor. Quem é Israel hoje? Hã? Não somos nós, o povo de Deus? Não, nós somos a igreja. Israel, A nação. a nação. Tem que entender que a nação de Israel, ela é isso. Então, vamos lá. Romanos 10, 1. Como que é a nação de Israel hoje? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ah, é? Então, como nação, eles não são salvos? Não, estão em incredulidade. Espera aí, Davi, fica com coisa, eu quero que você leia mais um texto, por favor. Leia Romanos 11, versos 1 e 2. Tá. Portanto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, Por porque quê? eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quem está falando? Apóstolo Paulo. A nação de Israel é incrédula, está em incredulidade. Mas Paulo diz, Deus rejeitou, jogou para fora? Não, eu sou judeu, eu sou descendência. Ele fala, eu sou semente de Abraão. E quando ele está falando de semente, nós vamos estudar Romanos, se Deus quiser. Sementes são os salvos. Agora vamos ver quem é a igreja. 1 Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, é isso? É. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo pertence à igreja, não é? Apóstolo. Mas ele é... Qual a nacionalidade dele? Judeu. Então, hoje, quando alguém se converte, nós somos brasileiros, mas quando nos convertemos, passamos a fazer parte da igreja. Por isso que na igreja, corpo de Cristo, não tem judeu, não tem gentio. Mas nós temos uma nossa nacionalidade. Eu sou brasileira, tem outro que é americano, outro tal, e os judeus. Agora, a nação de Israel que Deus trouxe de volta, essa nação está em incredulidade. Mas dentro dessa nação, todos que se convertem ao Senhor Jesus fazem parte da igreja. Então, hoje nós temos a igreja composta de judeus e gentios salvos, convivendo com a nação de Israel, que como nação está em incredulidade ainda.
Então, continuando, agora Deus fala com os montes de Israel. Prestem atenção. Ele disse que ia trazer o povo. A terra estava desolada. Então, o que ele vai falar com os montes de Israel? Ele vai preparar a terra para trazer o seu povo. Preste atenção como ele fala. Ó monte de Israel, eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Todo mundo diz, isso não é nada. Deus não está nem aí para essa nação, não é mais a nação. Deus falando, monte de Israel. E agora veja como vai continuar. Quem são os montes de Israel? Isso aqui eu gosto desse mapa. Tá vendo? Aqui está o mar, né? o Mediterrâneo. Aqui é a porção costeira. Mas veja os montes de Israel. Isso aqui é o Monte Carmelo. Lembra do Monte Megido? Aqui está Jezreel. Olha, Monte de Israel praticamente é toda a nação de Israel. Toda a terra de Israel. Aqui nós temos Jerusalém, está por aqui, Jerusalém. Né? Então, aqui nós temos Judéia, Samária, o Mar Morto, o Mar da Galileia. E aqui, só para a gente pôr em como nós enxergamos, veja, quando eu falo montes de Israel, olha aqui, ó, montes, tudo isso aqui é monte de Israel. Aqui dá para vocês verem um pouquinho melhor, que eles chamam isso aqui de Cisjordânia, mas é Samaria e Judéia. E Jerusalém está aqui. Quando Deus está falando para os montes de Israel, ele está falando para a nata da terra de Israel. Então vamos ver o que ele vai falar. A outra coisa importante, isso aqui é um fato histórico. Os judeus se alastraram pelas planícies costeiras no Vale do Jordão. Era a única terra disponível para os judeus comprarem, pois os árabes locais as consideravam inabitáveis. Lembra que eles vieram como povo antes de se tornar um Estado, uma nação. Em 1920, veja, antes da proclamação do Estado de Israel, mais de um terço dos judeus residentes da Palestina contraiu malária. Então, aqui nós vemos como aqueles ossos que foram criando tendão, etc., mas não têm ainda vida. Ainda estão ali se reerguendo. Então, sem outra escolha, nota, a terra de Israel terrivelmente depauperada. Sem outra escolha, eles puseram mãos à obra e drenaram os pântanos, pulverizaram a terra, mudaram o fluxo de água de canais de irrigação para interromper a proliferação do mosquito. E eles foram tão bem-sucedidos nessa façanha que uma comissão da Liga das Nações visitou a Palestina para aprender com eles o que tinha sido feito para restaurar a terra. Mas, como diz o Amit Sarfat, que é um irmão nosso judeu de Judá, que crê no Senhor Jesus, obra do Deus vivo. Ele está restaurando a terra usando o povo, dando sabedoria. E aí, quem que vai ler? E a terra assolada será lavrada, e em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Notem o que Deus está dizendo. Deus está falando que ele vai transformar essa terra. E aí, menos de 20 anos após a criação do Estado de Israel, antes o centro da epidemia de malária, frutas cítricas substituíram os pântanos. O deserto do Negev floresceu, com novos bosques e vinhedos. Olha que coisa linda. E aí, antes a parte mais árida de Israel, tornou-se a sede de uma próspera agricultura. Eles criaram uma nova espécie de tomate. Sabe esse tomatinho que a gente compra aqui? Foram eles que produziram. Resistente a pragas. Isso é fruto da tecnologia israelense. O deserto da Aravá, que fica ali no Jordão, deserto. Isso aqui são tamareiras. Dá uma olhada. Isso é um deserto. O deserto do Aravá tem apenas 30 milímetros de chuva por ano, mas
produz 60% da exportação de vegetais frescos de Israel, frutos e frutas. Isso tudo produzido lá. Dá uma olhada como é que eles criam melancias suspensas, né? Veja, 10% da exportação de flores de corte. E aí tem essa fotografia extraordinária. Tá? Quem poderia imaginar o deserto do Negev seria um deslumbrante jardim como este, um Éden? Jeová disse. A terra assolada, as pessoas vão passar e vão dizer, ficou como um Éden. Isto é palavra de Jeová. E agora ele continua dizendo para os montes. Estou mostrando isso para dizer que esse Israel que está aí é obra de Jeová, preparando a sua terra para o seu povo. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E aí, isso aqui são fotos que eu fui lá tirar. Eu fui para mostrar que Deus cumpre a palavra. Esses são os montes de Israel. Aqui é a Knesset, que é o parlamento israelense, né? E aqui, ó, dentro da Knesset, isso aqui é um quadro do Lazar Segal. Aqui está a sala onde eles se reúnem. Aqui é a Yafo Road, a rua Yafo, Jaffa, né? Em Jerusalém. Vejam, eu vou passar meio rápido, cheio de gente, né? E aí tem esse Nakba aqui. Eu vou pôr maior. Isso aqui eu fotografei lá, eu estava lá. Nakba, eles dizem que é uma coisa assim, como que eu falo? Uma coisa horrível que aconteceu, uma desgraça, né? E Israel diz assim, Israel não lamentará seu fracasso em nos massacrar em 48. Por que eles chamam de Nakba? Eles saíram para que Israel fosse destruída. Não foi destruída e agora eles querem voltar a pegar as terras de volta. Eles chamam de Nakba. Israel disse, sinto muito, eu não vou ficar triste porque vocês perderam. E aí Deus disse que ia ter gente, né, em Israel. Vocês estão vendo que tem comércio. Aqui a festa de Sukkot, que é Shavuot, que é Pentecoste, eles indo lá para o Cotel para adorar. Eu acho linda essas fotos dessas crianças, né? Cotel é o Muro das Lamentações. Olha, Deus disse que poria gente lá, estão lá. E aqui uma celebração de Bar Mitzvah, quando o menino faz 13 anos e a menina é Bat Mitzvah, que é um Bar Mitzvah, eu estava lá, filmei. Eles se alegrando. Eles estão subindo para o Cotel para ler a escritura e... Toda a celebração deles é assim. Esses dois estão fazendo Bar Mitzvah. Bar Mitzvah quer dizer filho da lei, né? Vai ficar... Aqui nós temos o Mahanei Yehudá, que é o mercado de Israel. Olha as pessoas nas praças, né? Essa rua aqui é uma delícia, Ben Yehudá, a moça com seu soldado, né? Um piano na rua, você passa tocando. E aqui nós temos o tanque de Siloé, né? Siloane em árabe, o Vakf que toma conta aqui, mas as crianças vão da escola, passam por aqui, sobem pelo túnel de Ezequias até a cidade. E Deus disse que multiplicaria animais, né? Então vocês têm, por exemplo, no deserto da Judeia, por um tempo abre o sol, cai chuva e ele se torna verde, né? E fica cheio de animais, né? Um deserto verde, não existe isso em lugar nenhum, né? Então, este senhor Charles Willis Eliot, presidente da Universidade de Harvard, em 1867, ele escreveu: um belo mar permanece revelando que aqui, entre as colinas da Galileia, no meio daquela terra uma vez possuída por Zebulon, Naftali, Azer e Dan,
Uma vez a vida foi idílica. E agora? É uma cena de desolação e miséria. Ele constatou isso. A terra ficou assim, mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele está falando dessa região aqui. Aqui é o Monte Carmelo, aqui é a planície de Israel, né? Tibérias, Caná, Nazaré. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Aqui tem Tibérias ou Tiberíades, né? Vocês têm Caná da Galileia. Vocês têm aqui, inclusive, o Banco Rapoali em Caná. Aqui é Centro de Atividade Cibernética lá de Tel Aviv, né? Vejam, isso aqui é Tel Aviv, é linda a cidade. Aqui vocês têm Tel Aviv lá, e Yafo e Tel Aviv, elas ficam juntas. E aqui vocês vão ver, tá vendo isso aqui? Jonas, porque na cidade Yafo é Jope, ou Jaffa, né? Que daqui que Jonas fugiu para Tarsis, né? E foi pego no meio do caminho. Vocês têm Haifa, né? E agora, quem vai ler, por favor? Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós que eu, Jeová, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, Jeová, o disse e o farei. Alguém tem dúvida de que esse Israel que está aí foi Jeová que pôs? E aqui eu gosto de pôr o gentio, né? Eu pulei, os gentios, tá vendo? Gentios saberão, né? Esse aqui é uma ponte espetacular lá em Jerusalém. E aqui está o gentiozão aqui, o meu marido, mostrando. Nós estamos reconhecendo que essa Jerusalém foi Jeová que colocou lá. E aí nós temos o discurso histórico do 45º presidente Donald Trump e o Mike Pence em 2017 na Casa Branca. Lembre-se que em 1980 Israel foi declarada indivisível, Jerusalém indivisível, capital. E aí aqui nessa, que ficava tudo em Tel Aviv. Jerusalém era internacional. Aí eles venceram a guerra e puseram lá. Mas ninguém ia lá. E agora, e eu me lembro do Bush, que disse que tinha autorização do Senado, mas não tinham coragem de fazer a coisa, aí precisou do Donald Trump chegar, né? E aí Donald Trump diz: determinei que é tempo de reconhecer oficialmente o óbvio, que Jerusalém é a capital de Israel. E aí ele proclama, né, e põe a embaixada lá. E esse daqui é uma figueira, e esse número 70, isso aqui foi feito com drones, é um filme, eu recortei, né? E quando Jerusalém, Israel, fez 70 anos da sua fundação. E o que eles põem? A figueira, que é o símbolo da nação de Israel, que está viva como Deus havia prometido. Isso daqui hoje é dia 27, é de hoje essa notícia. Eu tenho milhares, mas lembra que Deus disse que ia trazer as pessoas? Então, olha aqui, bem-vindos ao lar, 110 novos Olim. Olim, porque, como eu disse para vocês, quem vai para Israel sobe, faz aliá. Olim, os imigrantes judeus, acabaram de desembarcar em Israel, vindos da França, Reino Unido, Espanha e outros lugares. E aí tem a palavra de Jeová que diz: levantará um estandarte para as nações, está falando de Jesus, o Messias. Ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá recolherá. Nós vamos ver que ele fala: duas varas nunca mais vão ser dois povos. Desde os 4 confins da terra. Hoje, chegando essa notícia, provavelmente chegaram ontem, chegando em Israel de vários lugares, né? Então Deus persegue, usa os gentios para que eles criem vontade de ir para Israel, voltar para a sua terra, porque o judeu fora da terra está dizendo que Jeová não tem poder para colocá-los lá. Quem que vai ler agora, por favor?
Porém, vós, o meu Perdão, só um pouquinho. Aqui vamos voltar para Ezequiel 37. Estamos falando dos dias de Ezequiel. E veja agora, eles iriam em incredulidade. Povo, depois formaria a nação, mas agora olha a promessa de Jeová que vai ser cumprida. Por favor. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Jeová, disse isto, e o fiz de Jeová. Tu lhe dirás, assim diz Adonai Jeová, eis que eu tomarei a vara de José que estava na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. E farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Aonde? Nos montes Na de Israel. terra de Israel, nos montes de Israel. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Tem ou não tem Jeová uma promessa para a nação de Israel? Notem, ele trabalhou com a terra, deixou a terra ficar barren, como que fala esse? Infrutífera, devastada. Aí ele frutifica a terra. Aí ele tira o seu povo, leva lá. E de repente ele deixa num dia criar uma nação. E agora ele está trabalhando. Por quê? Porque tem que o número dos gentios que fazem parte da igreja, a plenitude dos gentios. Então vamos ver para terminar aqui. Em toda a terra, diz Jeová, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Jeová é meu Deus. Então veja, de todos os judeus que existem hoje, 1/3 vai entrar. Mas nota, ele vai passar pelo fogo, purificar. Isto aqui é o quê? Tribulação. Então vamos prestar atenção. Essa terra é a terra de Israel ou é toda a terra? Não, terra de Israel. Ele está falando para Israel. Zacarias 13. Está falando para Israel. Agora vamos lá. Sim, naquele Antes de lermos isso aqui, vamos abrir Joel 2, vamos ver os versos 1 e 2 para saber que dia é esse. Lembra que ele vai fazer passar pelo fogo a terça parte e tal. Joel 2, 1, 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então veja, o dia de Jeová é dia de negritude, de sombras. Dia de Jeová é a tribulação. Nós já estudamos uma boa parte da tribulação. E nós vimos que a coisa não é bonita. Então Deus diz, naquele dia, que dia é esse? Esse dia, vamos lá. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Vocês se lembram que o Salmo 83, as guerras da independência, falou do povo em torno de Israel. Nós vamos ver que tem, Ezequiel 38 é um pouquinho mais, quando chegarmos lá. Mas a tribulação,
todas as nações. E Jeová está dizendo: eu vou juntar todos os povos. E o que vai ser Jerusalém? Uma pedra pesada. Todos que a erguerem se ferirão gravemente. Contra ela se ajuntarão todas as nações da terra para tentar destruir e destronar Israel. Vocês lembram onde que nós estamos quando fala disso aqui? Lá na... Ceifa, vindima, lembra? O Satanás, o falso profeta e o anticristo vão soltar 3 demônios, como rãs, vão juntar o povo lá no Vale de Jezreel e Jesus vai levá-los lá no monte, no Vale de Sidrom. É isso aí. Todas as nações do mundo. Isto, então, é o tempo da tribulação. E aí, para nós terminarmos, agora o apóstolo Paulo está falando para nós, igreja. E especificamente para a parte gentílica da igreja. Aqui é Romanos 11, verso 25, e Paulo vai falar para nós, gentios. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E ele vai explicar. Mas antes ele diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ah, eu agora não tenho mais Israel, agora eu é que sou Israel de Deus. Não, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Qual é o mistério? Que veio endurecimento em parte a Israel. Paulo diz, eu sou judeu e pertenço à igreja. E aí ele vai lembrar como no tempo de Elias. Ah, eu estou sozinho, todo mundo foi atrás de Baal. Deus diz, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. A mesma coisa nos dias de hoje, tem um remanescente que pertence à igreja da nação de Israel. Então veio endurecimento em parte a Israel, até que, então vai ter um tempo que a nação vai ser desendurecida, vai ser amolecida, vai se voltar para o Messias, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando o número dos gentios que vão aceitar o Messias, pertencendo à igreja, se completar, o nosso noivo vem. Sabe para quê? E agora eu vou lidar com a nação de Israel. Vou cumprir o que eu prometi. E aí, e assim, todo Israel será salvo. Quanto que é todo Israel? Acabamos de ler. 1/3 dos existentes. Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Deus tem uma promessa para a nação de Israel, mas só vai voltar a lidar com a nação de Israel quando ele tirar a igreja, a noiva. Então, o apóstolo Paulo continua falando lá em Hebreus, eu vou ler para a gente terminar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui está falando lá em Hebreus 10. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes. Olha que interessante. É para nós nos admoestarmos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O Ricardo que me deu essa foto, né? É lá em Santos, né? Então, o dia se aproxima. Que dia é esse? Que dia é esse? Quando a luz vem nos buscar. Que dia? O dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento, quando a igreja se encontrará. Agora, Nata, eu posso ver o dia se aproximar. Segunda-feira, se Deus quiser. Mas o que vai começar aqui? Eu tenho Lembra que ele nos fala com antecedência? Eu sei as coisas que vão acontecer antes, ele não fala antes. Portanto, eu sei o que vai acontecer, eu sei por que o Irã não vai mudar. Duvido que mude o regime do Irã. Porque vai chegar a hora que o Irã vai se juntar com a Rússia, com a Turquia, com a Líbia,
com o Sudão e vai invadir Israel. E o Senhor Jesus vai exterminá-los lá. Então eu sei o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Nós sabemos. E o Senhor Jesus exige que nós prestemos atenção à sua palavra. Então agora chegamos no ponto. Por que eu fiz esse retrospecto? Porque o Vitor e o Daniel perguntaram e eu não tinha deixado muito claro que a nação de Israel está em incredulidade no presente tempo, convivendo com Israel. E somente quando, no fim da tribulação, quando eles clamarem, Jesus vai derramar o seu espírito de súplica e eles vão entender que Jesus é o Messias, vão chorar, vão olhar para ele a quem traspassaram. Mas isso é no finzinho da tribulação, cumprimento de outra festa que Jesus disse. Então, nós estamos vendo o calendário de Deus, a timeline do Senhor Jesus Cristo, do Deus vivo. Né? Então, nós estamos vendo todos os acontecimentos. Então, por exemplo, a gente sabe que tinha certeza que o Irã não ia conseguir terminar isso que ele fez. A gente sabe que Israel vai ter que estar numa certa condição para que aconteça Ezequiel 38 e 39. E tudo isso vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Alguma pergunta? Vera, quando perguntam para Jesus quando será, aí ele falou, olhem para a figueira. Sim, Mateus 24. Quando a gente voltar para Apocalipse, nós vamos... Por isso que eu estou mostrando a figueira. A figueira, o que Jesus falou? Ela ia ficar seca por um tempo, quase 2000 anos. Depois Deus iria trazê-la de volta, mas é paulatino. Primeiro o povo, aí fundou a nação, inclusive antes de 47, em 1922, o hebraico, que tinha quase morrido, o hebraico foi declarado língua oficial da Palestina, pelo mandato britânico. Um pouquinho antes do Ben Yehuda, que Deus usou para reviver a língua, morrer. Ele chegou a ver isso e morreu. Em 1922. Você imagina, até a língua foi restaurada antes de restaurar a terra. E qual foi a maior coisa que Deus fez? Vamos ver se vocês lembram. A maior coisa que Deus fez no ano de 47, antes da ONU. Isso me foi perguntado, eu vi isso lá em Qumran. Os pergaminhos. O que são os pergaminhos do Mar Morto? A escritura da terra. Quem é o legítimo dono? E Deus deu primeiro pergaminhos antiquíssimos, do tempo do primeiro tempo. E aí, Deus deu a escritura da terra, para depois permitir a proclamação do Estado de Israel. Essa terra, está aqui, está assinado por Jeová. E o que Jesus está fazendo hoje? Quais são os livros? Qual é o livro dos 7 selos? Nós temos aqui aberto. Nós estamos vendo o que está acontecendo no livro dos 7 selos. Que está fechado, que só Jesus pode abrir e tomar posse, porque ele é o legítimo herdeiro que venceu. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa? O nosso Deus é vencedor e nós somos mais que vencedores por ele. Mas temos que olhar para Israel e temos um propósito hoje. Jesus está usando e disse, nós gentios temos que criar ciúmes nos judeus. E quando você fala para um judeu que você conhece as escrituras, ele fica moendo. Fica que fica. Como que você vem falar do meu Deus? Da minha palavra? Quando você mostra que você conhece. E é muito gostoso. Tá?